Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Revelar. Vamos direto ao assunto aqui, pessoal. Faz um tempo que eu não trago para vocês as antiguidades, coisas do mundo antigo que são inexplicáveis até hoje. E hoje eu quero, para inovar um pouco, já que faz tempo que a gente não traz esses temas aqui, trazer isso para vocês. Primeiramente, eu vou mostrar isso aqui, ó. Em um dos mais antigos templos indianos, chamado Mahabalipuram, existe um pilar de basalto de cerca de 1,5 metro de altura. A altura original eles calculam que seria de mais ou menos 4 metros por conta da altura do pé direito do prédio onde ele está. Vocês veem aqui que ele está cortado. Talvez até tivesse algum tipo de escultura em cima e eles cortaram o pilar para levar a escultura embora. Não sei. Estou apenas conjecturando. Mas, afinal de contas, esse pedaço do pilar que sobrou, ele tem 16 lados. Vocês podem ver que ele está medindo esses lados aqui. E por ele ser feito de basalto, ele tem entre 6 e 7 pontos na escala de Mohs, que é uma escala de dureza, Então ele é bastante difícil de se esculpir. Esse lado aqui à esquerda, que vocês podem ver, estão os cálculos do modelo necessário para manter arestas perfeitamente lisas, e à direita estão os resultados da medição, exatamente 157,5 graus, como nos cálculos, sem um único erro. Então eles, na antiguidade, pessoal, tinham instrumentos, e obviamente isso aqui não foi feito no cinzel por conta do grau de dureza e por conta da alta precisão. Eles tinham instrumentos para esculpir com precisão exata, de forma que não houvesse sequer meio grau de diferença em nenhuma das arestas, nenhuma das faces, E isso prova que havia tecnologia antiga, muito mais avançada talvez do que hoje. Hoje nós estamos começando a ter equipamentos que podem fazer isso, que são equipamentos robóticos guiados por inteligência artificial, que demandam também um recurso muito grande, porque você vai precisar de ponta de diamante, uma série de equipamentos aí altamente sofisticados e que ainda hoje não é possível fazer. Eles estão começando a buscar a capacidade de fazer esse tipo de escultura aqui. Existe coisa muito mais sofisticada, Mas isso é só para vocês verem que aquilo que a gente fala constantemente aqui para vocês, que houve civilização mais antiga e mais sofisticada cientificamente, não é por acaso, a gente fala com base nesse tipo de coisa aqui. Tem outras coisas interessantes. Isso aqui não é tão antigo, mas é uma campainha que está na Universidade de Oxford, e é uma campainha elétrica que toca continuamente desde 1840. Ele usa a tração eletrostática, por isso consome muito pouca corrente. Os elementos secos que os alimentam são mergulhados em enxofre para selá-lo, e ninguém mais sabe exatamente como foram construídos. É mais ou menos como tem um piano na Alemanha também que está tocando há mais de um século, na cidade de Halberstadt, se não me engano. E aqui é uma campainha, a campainha da Universidade de Oxford. E aí alguém diz, mas como que eles não sabem mais como é que isso aqui foi feito? Pessoal, isso é de 1840. Se o governo dos Estados Unidos diz que não sabe mais como é que eles foram para a Lua, que seria algo muito mais, digamos assim, mais chamativo na história humana, como é que eles foram perder os projetos, etc., que possibilitavam o homem ir para a Lua. Acredite quem quiser. Mas enfim, então se aquilo é justificável, é muito mais isso aqui. Então eles não têm mais o projeto, e é uma campainha de quase 200 anos que até hoje continua tocando continuamente sozinha. Agora isso aqui, pessoal, eu anotei aqui para mostrar para vocês, uma calculadora mecânica do ano de 1727, feita por Anton Braun, que agora está no Museu Técnico de Viena. Vou abrir aqui o vídeo para vocês. Deixa eu tirar o som aqui para não ficar me... não acredito, pessoal. De novo problema com o vídeo aqui. É um problema mesmo. Eu não sei se vai dar para mostrar, mas é um videozinho. Não dá para mostrar, pessoal. Desculpa, eu não sei, às vezes dá problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir com outro reprodutor de mídia. Talvez dê certo. Aqui. Deixa eu tirar o som aqui para não me azucrinar os ouvidos aqui.
Olha só. 1727, pessoal. O que é isso, né? Olha a capacidade que eles tinham há mais de 300 anos, né? Ou quase 300 anos agora. Calculadora mecânica. E ela funciona, né? Até hoje ela funciona. Hoje a gente compra as nossas calculadoras, os nossos equipamentos altamente sofisticados, quanto tempo eles duram? 3, 4, 5 anos, alguma coisa talvez dure 10 anos. Os antigos construíam coisas que duravam 300 anos. Por que estou mostrando isso aqui? Porque é uma curiosidade que eu acho interessantíssima, esse tipo de coisa, né? Isso revela muito do nosso passado, né? E revela também o quanto nós estamos, em alguns aspectos, regredindo. Eu não digo que a humanidade como um todo está regredindo, mas me parece que uma classe dominante de pessoas tem a tecnologia altamente avançada, enquanto nós estamos recebendo cada vez mais lixo. É igual essa história dos carros elétricos, né? As pessoas acham que isso aí é altamente sofisticado. O carro elétrico já existia há mais de 100 anos atrás, eles abandonaram porque não deu certo. E agora, de novo, já não está dando certo, eles já estão começando a querer abandonar essa porcaria aí também. Mas vamos adiante, tem mais algumas coisas. Isso aqui é fantástico, né, pessoal? Acho que até já mostrei isso aqui lá no comecinho do canal. Se não foi esse, foi um outro lugar na Índia bem parecido. Isso aqui é o complexo de Prambanan, né? Complexo de templos na ilha de Java, na Indonésia. Possui, ou melhor, inclui 224 templos, mas os edifícios principais são considerados os 16 maiores, unidos por uma área comum emoldurada por um muro de pedra. A altura do maior chega a 47 metros. Representantes oficiais da ciência indicam que cada templo pertence a uma divindade budista. Então a ciência oficial, né, aquilo que é a história oficial, diz isso. Mas os símbolos e estátuas dos deuses indianos foram concluídos muito mais tarde. Isso aqui é bem comum. Então, o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que esses templos aqui já existiam muito antes do budismo. E aí depois os budistas vieram, ocuparam o lugar e esculpiram, então, as estátuas de Buda ali dentro. Isso é bem comum, inclusive, na religião cristã. Então eles pegavam, por exemplo, na Europa, onde eram centros de adoração pagã, templos pagãos, catedrais pagãs, eles iam lá e cristianizavam, né, então aquela catedral. Então eles usavam aquele local que já era sagrado para a religião dos povos que ali viviam, e aí convertiam aquele local num centro cristão como aqui. Então, supostamente, eles teriam convertido esse lugar antiquíssimo em templos budistas, né, que teriam vindo muito antes do próprio budismo. E a capacidade de escultura em pedra, né, pessoal? Imagine se isso aqui for feito com mão humana. Eu não acredito que foi uma mão humana com cinzel que fez isso aqui tudo, tá, pessoal? Porque se for assim, imagine as histórias que eles diziam que antigamente se passava fome, que era uma dificuldade, que os homens eram caçadores, coletores, né? Quem é que teria tempo de ficar esculpindo 200 e poucos edifícios desses aqui em pedra, né? Mal e mal as pessoas teriam tempo de esculpir com essa perfeição um pequeno bibelozinho, né? Não faziam, né? Óbvio, eles tinham que caçar e coletar, segundo a história oficial. Então, obviamente que isso aqui é mais uma prova de que a história antiga que nos é contada não faz sentido, né, pessoal? Olha isso aqui. Essa aqui ela não tem tanta qualidade de imagem, mas com o sol atrás ela ficou bonita, trouxe por isso. Agora isso aqui é uma teoria da conspiração centenária. Todo mundo conhece a história do Titanic, né? Pois é. Então a história do Titanic diz que o navio afundou e poucos, né, dos tripulantes se salvaram. Só que esses jornais da época dizem algo diferente. The Evening Sun diz o seguinte: All saved from Titanic after collision. Todos foram salvos do Titanic após a colisão. Nenhuma vida perdida. A colisão com um iceberg. Nenhuma vida perdida, né, do The World. Então, o que houve? Será que os jornalistas na época erraram? Será que eles produziram uma fake news? Na época, vamos lembrar, os jornais não eram impressos assim de uma hora para outra como são hoje, né? As pessoas hoje até podem se enganar, sai uma notícia, todo mundo corre a querer divulgar, né?
Isso aconteceu agora, daqui a 5 segundos já tem várias publicações querendo explicar tudo o que aconteceu lá do outro lado do mundo. Então hoje é possível que ocorra um erro desses. Mas antigamente não, até que a notícia chegasse ao jornalista, ele tinha tempo de ir ver atrás, descobrir o que aconteceu, entrevistar pessoas, então não se produzia notícias assim assodadamente, né, de qualquer maneira. Então, dificilmente isso aqui foi um engano. Né? Então, eles até têm o comentário aqui por escrito. 3 dias após o desastre de grande repercussão em 15 de abril de 1912, 112 anos atrás, né, quase, vai fazer agora em abril, a edição diária do The World escreveu: o Titanic afundou, ninguém pereceu, né? Não houve nenhuma perda de vida, todos estão seguros. Será que foi um erro do jornalista, dados incorretos, ou efeito Mandela, que eles até perguntam, né? Ou será que nós hoje recebemos a mentira? Será que esse Titanic realmente teve o fim que todo mundo diz? Mas o The World não estava sozinho. Vários outros jornais informaram com segurança ao mundo que o Titanic afundou sem vítimas. Então, só para vocês terem uma ideia de como a história nem sempre é aquilo que nós recebemos dela, né? Ou pelo menos é possível duvidar um pouco disso. Isso aqui é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa. Esse aqui é um mausoléu de pedras negras. É o Mackenzie Poltergeist, chamado aqui. É uma das atrações mais famosas do passeio Cidade dos que já não estão entre nós, no Greyfriars Kirkyard, em Edimburgo. Dizem que os visitantes enfrentam muitos problemas de saúde misteriosos ao visitar a cripta onde está enterrado Sir George Mackenzie. Isso faz parte do show ou a cripta está realmente escondendo um segredo? Bom, eu vou fazer um comentário, isso aqui eu mostrei mais por curiosidades, que não tem como provar qualquer coisa nesse sentido, né? Mas como tem essa lenda, eu aproveito para falar de um tema. Existem lugares na Terra que são considerados pontos energéticos, que seriam como que aquilo que o pessoal da acupuntura chama de pontos de... Escapa a palavra, quem conhece, por favor, escreva aí nos comentários, mas existem pontos nevrálgicos no corpo, né, que podem causar certos efeitos. E aí eles dizem que a Terra também tem esses pontos. Aí tem certas linhas, se vocês forem procurar e pesquisar isso aí, tem certas linhas no mundo em que a cada tantos mil quilômetros existe um obelisco, ou uma catedral, ou uma construção monumental de pedra. Isso no mundo inteiro, tá, pessoal? Não é apenas na Europa, ou apenas na África, ou na Ásia, não. No mundo inteiro existe uma cobertura que forma uma linha exata, né, de obeliscos. Então mostra que houve uma civilização antiga na Terra. Mas isso aqui nem é o foco. O que eu quero dizer é o seguinte, que eles disseram aqui, alegaram que esse local aqui causa problemas de saúde nas pessoas que vão aí, né? Então, será que isso aqui é um desses pontos? Será que foi construído aqui por um acaso, esse mausoléu? Né? O que é um mausoléu? É onde as pessoas são enterradas, né? Ou será que isso aí é apenas uma lenda? Né? Seja uma coisa, seja outra, vale pela cultura e pela curiosidade. Então, mais uma coisa que é revelada para vocês, a existência desses pontos em que as pessoas construíam certas obras, né, da antiguidade, acreditando que eles produziam algum tipo de energia, né? Aí tem uma longa história por trás disso, mas serve só para uma pista para quem quiser pesquisar. Agora, isso aqui é muito interessante, isso aqui faz parte da história hebraica e, portanto, algo que é herdado aí pelos cristãos, que fala do Palácio de Herodião. O Heródion, né, que é uma antiga fortaleza perto da vila de Tecoa, deserto da Judéia. O Parque Nacional Heródion está localizado 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Vocês notam aqui que tem um morro, né? E em cima a escavação de algo que foi uma construção antiga. Então ele fica a 15 quilômetros ao sul de Jerusalém e 5 quilômetros ao sudeste de Belém, onde nasceu Jesus, né? Perto das antigas estradas que levam ao Mar Morto. Oficialmente é um dos famosos edifícios de Herodes o Grande e o suposto local de seu sepultamento, bem como o único topônimo no mundo com seu nome. Heródion foi construído em 23 a 20 a.C. como uma estrutura grandiosa composta por duas partes. O Heródion superior, que seria o palácio, fortaleza e monumento, revestido por uma montanha artificial em forma de vulcão, e o Heródion inferior, localizado no sopé,
incluindo numerosos edifícios palacianos para membros da família real e seus filhos. Se não fossem as escavações arqueológicas, vista de lado, a estrutura pareceria uma coluna qualquer. Então, antigamente, eles construíam os prédios, os castelos, os pontos de defesa em cima de montanhas porque facilitava a defesa. Então, se alguém fosse atacar, ele teria o terreno contra ele, né? Ele teria que subir um morro. Então, por exemplo, como é que subiria um ariete, né, para derrubar as portas de um castelo morro acima sendo empurrado? Não subiria, né? E a mesma coisa um cavaleiro, né, aliás, que subisse com espada, que quisesse atacar, quem está de cima tem um ponto de ataque melhor, de defesa idem. Então, os pontos altos eram procurados por isso. E isso aqui me parece algo que talvez fosse até uma formação natural, inicial, mas parece algo muito bem construído nesse sentido, como se eles tivessem carregado toda essa terra mesmo, ou pelo menos alterado o formato da terra no local, porque ela forma um ponto, um sistema bem redondo, né? Então, em cima estava o castelo e abaixo, então, algumas casas e outras situações, talvez até para atrapalhar o avanço de quem eventualmente fosse tentar atacar o rei da época, né? Então, isso aqui são curiosidades, mas eu trouxe coisas não só antigas, eu trouxe algumas coisas modernas, e eu quero aproveitar para perguntar para vocês se vocês querem que eu traga mais vídeos com essas curiosidades antigas, ou eu continue trazendo aqui algumas situações modernas. Talvez eu possa mesclar os dois, ou focar mais em um por um tempo e voltar ao que era depois, né? Isso aqui, o importante é a gente trazendo conhecimento e cultura para vocês, né? Para nós entendermos o mundo em que nós estamos vivendo, é importante olhar para trás também, né? Não só para o que está vindo. Agora isso aqui, ó, pessoal. Bom, deixa isso aqui por último, eu quero mostrar isso aqui primeiro. Falando em modernidade, esse aqui é uma máquina de cortar cabelo, um robô que corta cabelo com uma tesoura, né? Não sei se vocês conseguem ver aí que tem uma tesoura, né? Ele puxa o cabelo, né? O rapaz aí teve que ter coragem para colocar a cabeça aí embaixo de um robô, né? Com a tesoura, né? Se bem que tem gente aí que faz cirurgia com robôs, né? Então a coragem é maior ainda. Mas enfim, para vocês verem aí que nem a profissão de barbeiros e cabeleireiras está totalmente a salvo, né? Porque até nisso eles estão avançando. Aqui só uma curiosidade interessante, não tem nada a ver com o canal, mas eu achei interessante trazer para vocês. O Senado aprovou o marco legal dos jogos eletrônicos, que basicamente está criando uma espécie de protecionismo aos jogos, aos programadores de jogos nacionais, que vão ter uma espécie de lei Rouanet para a produção de jogos. Aí tem uma série de situações aí falando de criando algumas profissões, como por exemplo designers de jogos, programadores e tal, que poderão abrir suas MEIs, né? Que facilitará a formalização e empreendedorismo nesse nicho de mercado. Porque muita gente hoje trabalha através de MEI, né? Terceirizado. Então, a pessoa abre a sua empresa, tem todas as garantias INSS, etc., e pode prestar o serviço tranquilamente em casa, né? Sem todo aquele compromisso de horário, etc., né? Enfim, eles querem fazer isso aí para os jogos. Está crescendo, né? O mundo dos jogos é uma prévia, né, de um mundo paralelo aí que as pessoas vão se conectar futuramente. Não todas, né, mas algumas sim. Agora isso aqui, voltando à nossa questão de saúde, a Nestlé enfrenta batalha com acionistas que pedem alimentos mais saudáveis. Agora, que tipo de alimentos saudáveis eles vão pedir, eu não sei, mas a Nestlé é fabricante de várias coisas, né? Eles citam aqui o Kit Kat, o chocolate bem famoso aí da marca, mas a Nestlé hoje é dona de várias empresas, né, de produtos alimentícios, não necessariamente que alimentam. E a necessidade de um retorno à alimentação saudável é muito grande, né? Nós estamos vendo um crescente de obesidade no Brasil e no mundo. O Brasil não era tão obeso há 20 anos atrás, hoje está extremamente obeso porque nós não temos mais acesso a alimentação barata e saudável. Ou ela é cara e saudável, ou ela é ruim e saudável, né? Porque tem isso também, ou ela é barata e faz muito mal para a saúde. E ainda existe aquela alimentação, o produto alimentício caro e que faz mal para a saúde, né? Engorda e tal. Daí eles dizem, porque acho que até aqui não é o caso, mas o índice, né, de problemas de diabetes, de coração, de AVCs e tal, obviamente é muito maior em pessoas com obesidade. Mas o que é
o grande culpado disso? Não é nem tanto o sedentarismo faz parte, mas é essa alimentação extremamente rica em açúcar. O açúcar é o grande vilão, seguido depois pelo trigo, dependendo do tipo de trigo. E a nossa sociedade, então, está adoecendo, né? Então, enquanto isso aqui não acontece, duvido muito que vai acontecer, porque geralmente aqueles que são acionistas, os grandes proprietários da indústria alimentícia, são também os grandes proprietários da indústria farmacêutica, né? Então, primeiro eles te alimentam com essa porcaria. Eu não estou falando de uma marca específica, estou falando dos produtos à base de açúcar, né? E depois eles te vendem um remédio que vai te sugar o teu dinheiro, o teu suor, o teu esforço durante mais alguns anos e, por fim, aí o Macron vem com aquela sugestão, né, de encerrar a vida das pessoas mais cedo, né? Se chama EUTA, né? Não posso dizer a palavra inteira. Enfim, isso aqui é só uma curiosidade, pessoal. Ó, lembram lá na comunidade fechada quando eu falo o verbo se faz carne? Então isso aqui acho que muitos já viram, né? O poder, né, da levitação através da acústica ultrassônica, nem se ouve nada. Vocês estão vendo que esses elementos aqui estão flutuando no ar simplesmente por conta de ultrassom. Ora, se o ultrassom pode manter matéria pesada no ar, obviamente que ele pode manter matéria pesada aglutinada, né? Que é mais ou menos o que eu acredito que a matéria é do que a matéria é composta, né? Ela é um aglutinado de átomos, né, que se mantêm conectados por conta do verbo. E é o que a Bíblia diz, né? O verbo se faz carne, né? Então o verbo é o som, né? Obviamente não exatamente sempre um ultrassom, mas seria mais ou menos isso. Eu explico isso acho que no início da 4ª temporada, se eu não me engano. Na 4ª ou na 5ª, mas eu tenho quase certeza que é na 4ª. Lá a gente faz uma série de vídeos bem interessantes sobre o assunto. Pessoal, mais uma vez, não sei se vocês gostaram do formato do vídeo de hoje, talvez eu repito ele, ou se vocês preferem que a gente fique mais por um tempo, pelo menos, tratando das antiguidades do mundo, aí a gente faz isso também. Eu espero o comentário de vocês aqui, né, e aí a gente traz o conhecimento, todo ele, no caso, para revelar, mas para também libertar, porque se você não conhece o seu passado, você não vai entender por que nós chegamos até aqui e muito menos para onde essa classe dominante está nos empurrando, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.